Olá, tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo e eu tô com uma pessoa aqui muito legal, muito bacana. Se você ainda não conhece, conheça, que é a @anatex. Tudo bem, Conrado? É um prazer estar aqui com Opa, você. prazer é meu, imagina. E o que a gente vai falar hoje aqui nessa conversa? A gente está aqui na We Believe, que a gente arranjou um cenário diferente daquela conversa do estúdio, até porque o Instagram exige coisas mais visuais, não é verdade? É Ou verdade. não? Não, exige total, né? O Instagram é muito foto e vídeo e legenda. Então, Foto, vídeo e além legenda, disso, tá? uma boa legenda, né? Mas foto e vídeo com certeza é a base do Instagram. Legal. O que a pauta vai me falando aqui, aliás, é interessante explicar o seu nome, que muita É, gente chama ela de Ana Tex. Na realidade, eu descobri que é Ana Paula. Ana Paula, É, mas isso. eu já falo pro pessoal, é Anatex porque, bom, é Teixeira, meu sobrenome, então ficou Anatex por conta da tecnologia, que eu sempre falei bastante de Legal. tecnologia, então para encurtar ficou aí Anatex. Ana Tex, ok. E eu estava falando com a Ana aqui que o meu Instagram é uma vergonha, né? É verdade, É porque eu já vergonhoso. até escrevi lá, Conrado, quando que você vai começar a usar? E essa é uma pergunta que eu queria te falar, te fazer. Comecei Quando? já comecei. Acabei de postar aqui uma foto da nossa conversa aqui. Aham, é verdade. Mas uma coisa que eu falo muito é você não pode estar em todos os lugares de uma maneira focada. Não dá. Por quê? Porque são muitos lugares. E você tem que descobrir quais são os melhores lugares para você. E há algum tempo eu descobri que os meus melhores lugares eram YouTube e Facebook. E um pouco Twitter, mas Twitter eu descobri que também que não estava gerando tanta conversa. E eu descobri que o meu Instagram tem muita gente me seguindo, e quando eu posto alguma coisa, várias pessoas também curtem, várias pessoas compartilham. Isso me mostra que o Instagram está se tornando uma mídia social principal também. E a Ana está aqui justamente para falar para você como é que você consegue utilizar também o Instagram como uma mídia principal, principalmente pela integração com o Facebook e por aí vai. É isso que a gente vai conversar nesse bate-papo. Agora, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Ana, é: você descobriu o Instagram? Como é que o Instagram apareceu na sua vida? Então, eu prestei consultoria na minha cidade há bastante tempo, ainda presto para alguns clientes. E o Instagram, ele surgiu em 2010, mas eu comecei a usar em 2011 para mim. Tá, E aí, legal. para os meus clientes, como eu descobri algumas técnicas de geomarketing, para os meus clientes locais, eu resolvi começar a testar. E eu testei, e é uma mídia que te entrega 100% do. Não tem o EdRank como tem o Facebook, por exemplo. Então você faz um post e entrega. O Facebook a gente sabe que depois o EdRank começou a complicar um pouco para aqueles empresários que não tinham verba para fazer anúncio, por exemplo. Né? Então eu comecei a ver que o Instagram era uma mídia para integrar. Então eu não só defendo, use só o Instagram, eu defendo integração de mídia. E o Instagram ele integra com o Twitter, ele integra com o Flickr, ele integra com o Facebook, você consegue integrar algumas coisas com o Pinterest. Então eu vi para os meus clientes que era muito bom, só que o meu era Legal. privado, o meu era só para amigos, e eu resolvi, fazendo depois o iJumper, né? Que até a gente vai falar sobre isso também. Eu sempre dei aula de marketing digital e falei, bom, eu vou agora focar em uma mídia, em uma ferramenta, porque era muita coisa, né? E você sempre falou de foco e nicho, né? Foco. Foco é a chave. Exato. Exatamente. Então, Legal. eu falei, não, eu vou focar agora na primeira ferramenta, que é o Instagram. Eu já sabia bastante de Instagram para os meus clientes, só que aí o desafio foi abrir o meu Instagram para o público, que eu sempre fui reservada com a minha vida e tal, e eu falei, não, vou agora dar muitas dicas de Instagram e eu tenho que abrir o meu Instagram particular. Então eu abri em maio, junho, porque De do ano passado, 2014. 2014, tá. Porque, na verdade, eu já estava fazendo o iJumper e eu ia lançar um curso de Instagram, só que eu fiz ele primeiro presencial para testar, né? E realmente tem muita gente, hoje eu descobri muita gente usando o Instagram para negócios e muita gente que queria usar o Instagram para negócios e não sabia como. Então eu resolvi criar esse curso primeiro, presencial para testar, e aí depois eu falei, não, agora eu estou preparada para colocar ele na internet. Muito bom. Quer dizer, você está utilizando as técnicas iJumper para ensinar sobre Instagram para Isso, negócios. isso. Toda a minha parte online, ela veio do iJumper, né, dos ensinamentos do iJumper,
E aí eu lancei o Insta Negócios, que é um curso com várias aulas também, porque eu sou da escola do Conrado, tenho mais de 80 aulas, né? Mas agora eu tô criando o Express. E agora tô nichando também, porque os meus alunos, eu tenho aluno de vários segmentos, então existe uma necessidade um pouco mais focada para o pessoal da moda, o pessoal do fitness, o pessoal que é de advogado, que é de compras coletivas. Então cada um tem uma necessidade que eu tenho que especificar um pouco mais. Então. E você tem algum case? Porque agora eu tenho certeza que quem está assistindo a gente pode ser um arquiteto, pode ser um médico, pode ser uma pessoa que tem uma clínica de estética, bom, whatever. A grande questão é, eles estão fazendo a seguinte pergunta: como que eu uso o Instagram para o meu negócio? Ok, foto, vídeo, mensagem, mas eu não entendo, eu sou médico, será que serve para mim? Você tem algum case de sucesso para contar para gente? Tem vários cases, assim, primeiro coisas que eu observei, depois coisas que alunos aplicaram, então tem vários, assim, pessoas que fazem organização de casa, até essas profissões novas, né? Legal. Organizadora de closet. Então são coisas novas que têm uma aderência no Instagram, porque as pessoas que estão no Instagram, elas estão mais antenadas, elas estão querendo ver o que as pessoas estão postando naquele momento e tal. Então tem, por exemplo, um caso de um médico que eu acho muito interessante, que é o Dr. Vitor Sorrentino, ele é do Sul. E ele ficou muito famoso dando dicas para as pessoas de alimentação, né? E ele é um médico anti-age, então ele fala muito sobre uma vida saudável. Lógico que ele acaba entrando em conflito ali com algumas ideias da medicina tradicional, mas isso é polêmica, o pessoal adora, né? Então ele lançou um livro, o Instagram dele é muito seguido e eu sei que ele está tendo muito sucesso. Então eu tenho visto outros médicos entrando também. Então não é só para uma profissão mais moderna, e sim uma profissão tradicional também. E tem uma outra coisa que muita gente fala: ah, mas o Facebook é que é a grande mídia, ou o YouTube, então tem que estar nela. As outras são mídias muito pequenas. A grande questão é, você não precisa de 1 milhão de clientes. Talvez você precise de 20 clientes, de 100 clientes, de 200 clientes. Então, esqueça essa ideia do que é pequeno, o que é grande. Vá naquilo que o seu público vai consumir, daquilo que o seu público vai gostar da sua mensagem, e a partir daí você vai conquistar 1, 2, 3, 10, 20, 50. E mesmo no Facebook é assim que acontece. Então, começa a pensar em as segmentações da sua comunicação. E mesmo falando que o Instagram ele é muito menor do que o Facebook, menor significa pequeno. Aliás, hoje, como está o Instagram no Brasil? Então, no Brasil tem muito. Olha, eu teve uma pesquisa da Iconosquare, que eu estava até lendo. O Brasil é o que tem dos países que tem mais engajamento. E países árabes também. Tem bastante engajamento no Instagram. As pessoas. Peraí, deixa eu só abrir um parênteses. Você pode perguntar para mim o seguinte: mas engajamento não é quantidade. Anota o que eu vou te falar. É melhor você ter uma lista de 1.000 pessoas com 50% de engajamento do que uma lista de 100 mil pessoas com 0,1% de engajamento. E não é muito difícil você ter uma lista grande com engajamento baixo que não vende absolutamente nada. Então essa palavra engajamento, ela é muito mais importante do que volume. É a partir do engajamento que você consegue volume, mas sempre de uma maneira muito lucrativa. Então, tem muito engajamento. O brasileiro gosta de se socializar, gosta de comentar, gosta de compartilhar coisas. E eu vejo, assim, muita gente ficando famosa no Instagram. Mas também não é só isso que eu até ensino isso, porque às vezes vem pessoas querendo ficar famosas, que querem entrar no meu curso. E na verdade não é isso, você tem que ter um foco. Você pode até ficar famoso no seu nicho de mercado, né? Uma referência. Exatamente, uma referência no seu nicho de mercado. Mas assim, essa coisa de, eu quero porque eu sou advogada, mas na verdade eu quero dar dicas de fitness e quero ficar famosa. Tem que tomar um pouco de cuidado. As pessoas confundem um pouco isso por conta que realmente o Instagram, ele é uma mídia que você consegue ser referenciado com uma facilidade muito grande. Então se você posta uma coisa legal e as pessoas que se identificam com você, elas vão referenciar amigos que também vão se identificar com o seu post. E essas pessoas provavelmente vão te seguir, porque é muito fácil você seguir alguém no Instagram. É muito mais fácil do que uma curtida no Facebook, numa fanpage. Por quê? Porque o Facebook, tem muito botão. Então as pessoas se perdem um pouco com aquilo tudo, né? E então é mais difícil. Agora o Instagram ele é mais simples, é você postar, seguir, parar de seguir e fazer comentários.
Então ele é Legal. mais básico. Isso faz com que Ele é aquela mais coisa, o usável, simples, né? né? Menos Você é mais. menos é mais. Legal. Então por isso que se torna uma rede muito mais fácil de você referenciar. Outra coisa bacana do Instagram são as hashtags, que são as palavras-chave. É uma forma de você segmentar. Então, sei lá, se você é nutricionista do esporte, colocar lá, hashtag nutrição do esporte, nutricionista esportivo, você vai ver que lá tem uma busca de hashtags, como se fosse uma busca de palavra-chave, né, do Google e tal. Você consegue ver quantas pessoas já postaram aquela hashtag. E você começa a se relacionar com essas pessoas que também têm gostos afins. Então isso, se você tiver um negócio com uma amplitude nível Brasil, você consegue, então, ter um relacionamento com muitas pessoas que têm o mesmo interesse que você. Legal. E uma outra grande vantagem do Instagram também é a questão de entrega, né? A entregabilidade do conteúdo, né? Isso, porque quando você posta uma coisa, 100% das pessoas que estiverem online, que são seus seguidores, elas vão receber aquele post. Então a entrega é ótima. Outra coisa legal é o geomarketing, né? Inclusive eu estou fazendo uma aula para o iJumper Labs que fala sobre isso. O geomarketing é muito legal porque você consegue achar pessoas que estão postando no Instagram aqui perto. Então, se você fez o iJumper Summit, quando você fez o iJumper Summit, como o seu público-alvo também é um público relacionado ao meu produto, que poderia gostar do meu produto, eu curti as fotos das pessoas que estavam lá porque eu vi que tinha aderência, né? Então, é uma questão estratégica. E quando você curte alguma foto, ou quando você comenta, ou quando você segue alguém, essa pessoa recebe uma notificação. Então, geralmente isso causa curiosidade e ela vai ali no seu Instagram ver o que é. Então, uma outra forma de você engajar com as pessoas, você criar relacionamento, é você curtir e comentar, lógico, sendo sincero, né? Mas você tem essa proximidade. Por exemplo, quando eu faço um webinário, eu sempre tenho um último slide que eu falo, ó, gente, faz um selfie agora, que tem também a questão do selfie no Instagram, faz um selfie agora, posta no Instagram e me marca, porque eu vou lá comentar a sua foto e vou curtir e eu quero te conhecer. E as pessoas fazem isso, então isso é uma prova social depois para mim, né? Para eu poder divulgar isso. As pessoas gostam disso e interagem. Então a interação é muito legal no Instagram. Muito bom. Quer dizer, você construiu o seu case em cima da ferramenta que você ensina, ou seja, você é a prova de que dá muito certo. É verdade, porque quando eu abri, eu tinha 400 seguidores, que são pessoas que eu conheço, e hoje eu tô com 53 mil em menos de um ano, que foi quando eu abri realmente o meu Instagram publicamente. Então, é muito legal isso, porque realmente eu sou o próprio case, mas tem muitas outras pessoas que eu coloco muitas dicas gratuitas lá, né? E, então tem muita gente já tendo retorno mesmo sem ser meu aluno, né? Isso é Isso ótimo. que é legal. Então Corrente do bem. as pessoas comentam, é muito bacana, assim, bem, bem legal. Muito bom. E se você tivesse uma dica para dar para quem está assistindo a gente, está começando já, muito provavelmente quem está assistindo a gente já pegou o celular, já entrou na App Store ou nas do Android, no Google Play e já baixou o Instagram. Ele já está lá. E agora ele vai fazer, nossa, o que eu começo a fazer? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber que o Instagram, ele vai depender muito do seu mindset, né? Questão do mindset. Até fiz um vídeo sobre isso, mindset do Instagram. Por quê? Vai depender muito da sua estratégia. Você pode pensar que o Instagram é uma coisa pessoal. Na verdade, o Instagram ele vai tomar o rumo que você der a ele. Então, primeiro, se você quer falar de negócios, esquece o seu cachorro, esquece postar foto com o bebê, foto de comida, né? Exatamente. Só eu falo para as pessoas, poste coisas pessoais só se for para humanizar. Por exemplo, a gente estava aqui, tirou uma foto, é uma questão pessoal e profissional, mas é para humanizar e não para você fazer ostentação, por exemplo, entendeu? Então, primeiro eu falo, ó, esquece o pessoal se for para negócios, mas você pode sim humanizar. Se você, por exemplo, é um médico, que nem o Vitor Sorrentino, que fala de saúde, é bom você mostrar que você tem uma vida saudável, que você está correndo, isso é legal. Você é aquilo que você ensina. Exatamente, mas assim, de vez em quando, porque também ficar todo dia postando isso, as pessoas cansam. Então, primeiro, separa isso. Outra coisa, consistência. Se você começar a postar no Instagram, não pare de postar. Você não precisa postar todos os dias, toda hora. Eu faço uns 6 posts por dia, mas eu sou exagerada. Só que eu vou mensurando isso, se eu tô perdendo seguidores ou não.
Agora, se você começar, tenha uma constância, tenha um comprometimento, mas você tem que ter um objetivo com isso, né? Então é importante você ter uma squeeze page se você quer captar leads, né? Isso muita gente quer. Então tem uma squeeze somente do Instagram para você saber o quanto que aquilo está convertendo para você de leads. E então isso é uma dica um pouco mais avançada, que não é todo mundo que compreende isso, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento. Só que a gente sabe que ter uma lista de e-mails é uma coisa muito importante. É um ativo do negócio. Na verdade, é o maior ativo do seu negócio. E outra coisa, quando você tem uma lista de e-mails, eu, por exemplo, quando eu mando um e-mail, eu não mando muitos e-mails, eu sei que tem que mandar e-mails para a lista relacionar, mas o que eu faço? Eu sempre eu sempre coloco no meu Instagram assim, você recebeu o meu e-mail? Isso aumenta a taxa de abertura dos meus e-mails, porque as pessoas ficam curiosas, e eu coloco um gatilho de curiosidade. Eu não falo tudo o que eu escrevi no e-mail, mas eu falo mais ou menos o objetivo. Olha, eu lancei uma pesquisa muito interessante, o resultado vai ajudar vocês e tal. E é esse relacionamento que eu tenho com a lista que veio do meu Instagram. Então são pessoas que estão muito acostumadas comigo todo dia, por isso que eu não mando e-mail toda hora para elas, porque eu sei que elas já sabem, assim, do que eu tô fazendo. Mas eu sempre mando um e-mail mais estratégico. Quando eu tenho que explicar um pouco mais, quando eu tenho mais links, quando eu tenho coisas mais profundas para falar. Excelente, excelente, Ana. E uma outra questão é... Quem está do outro lado, aqui da nossa audiência, muitas vezes, ele é uma pessoa querendo montar um negócio, ou ele já tem um negócio, ou então ele é um autônomo, ele tem um negócio, na verdade, que é o eu negócio, né? É o eu presa. E o Instagram, ele é ideal para que tipo de mercados, de profissionais liberais ou de empresas? Se você tivesse uma lista dos principais tipos ou características, ou serve para todo mundo? Tá. Ele serve para todo mundo, mas assim, lógico que vai depender muito do seu tema, né? Qual que é o seu nicho de mercado. Então, foi feita uma pesquisa que no Instagram são 3 coisas que têm mais interesse, que é moda, decoração e cultura. Só que eu falo para as pessoas, pode ser que você não se encaixe numa das 3 e a probabilidade é muito grande, mas o que eu falo é o seguinte, transforme o seu negócio em cultura. Aí você faz a cultura do seu público. Então, o que eu faço? Meu negócio não é cultura, é marketing digital, mas eu transformei o meu negócio em cultura para educar as pessoas. Então, eu mostro para as pessoas quanto é legal o marketing digital, quanto é interessante, e eu transformo os meus posts em algo muito interessante que as pessoas marcam as outras pessoas. E então, eu faço isso, eu transformo meu negócio em cultura. Por exemplo, tem um Instagram que chama Odontodal. É de dentista, mas é um consultório focado para crianças com síndrome de Down. Então, o que ele faz? Ele faz posts temáticos para os pais dessas crianças, fala da síndrome de Down, mas faz uma coisa mais motivacional, né? Que as pessoas gostam da motivação no Instagram também. E ele não fica colocando só a clínica dele, tipo, olha, vem aqui, traz seu filho aqui. Ele faz um negócio temático. Então, existem 3 possibilidades. Você pode fazer o seu Instagram pessoal, como pessoa física ou eu, empresa, né? Então, você pode fazer como eu tenho. Eu tenho um que é do Insta Negócios, que é do meu curso. Então, você pode fazer sobre o seu consultório, sobre o seu laboratório, sei lá. Você pode fazer da sua empresa. Ou você pode fazer temático. Porque tem muitas pessoas que têm Instagrams temáticos sobre moda infantil, sobre como ser mãe e lidar com crianças. Então tem os temáticos, por quê? Ele faz o tema, é como se fosse um blog, e depois ele insere, de vez em quando, algumas coisas comerciais lá dentro do Instagram dele. Então, assim, são pessoas que são mais estratégicas, tem o Instagram temático, né? Por exemplo, geração de valor tem um Instagram é mais motivacional para o empreendedorismo. Sim. Certo? Então é isso, você tem que pensar muito estrategicamente, o que você quer, né? Você quer ser um afiliado, por exemplo, então você tem que ter um Instagram temático, né? Porque você vai ter que falar com um nicho específico. E eu fico pensando, porque é lógico que quem está assistindo já está começando a pensar em como que vai usar o Instagram de maneira estratégica para os mais diversos tipos de negócio. Então, por exemplo, a pessoa tem um pet shop, é um empresário que tem um pet shop. O que ele poderia fazer no Instagram? Eu já vi Instagram temático de cachorro que coloca vários tipos de raça. Por exemplo, você pode dar dicas de raça, você pode dar dicas sobre a pelagem do cachorro, como que
corta aquele pelo, como você pode dar dicas de acessórios. Então, assim, tem muita coisa. Dentro do seu negócio, você já tem muitos assuntos ali. Então, o que eu falo é o seguinte, sempre faça um brainstorming com a sua equipe e as perguntas que você mais recebe. Você tem que pegar aquelas perguntas que as pessoas mais te fazem e ver. Então, Boa, por isso. exemplo, no pet shop, o que as pessoas mais perguntam ali para você? Né? A saúde do animal, por exemplo, que tipo de raça, enfim, que é mais interessante comprar para apartamento. Então, sempre tem perguntas interessantes que você pode transformar aquilo num post. Outra coisa, eu pego os posts que são mais curtidos e mais comentados e pego aquele assunto e transformo num outro assunto. Então, sei lá, o post de um cachorro, de uma raça, sei lá, tem muito cachorro, o pessoal gosta desse cachorro branquinho, pequenininho e tal, que faz muito sucesso na internet. Vídeos também, você pode colocar vídeos de até 15 segundos. Isso é importante. Muita gente acha que o Instagram, ele é só para fotos, Você pode colocar vídeos mas de até 15 segundos. Então até 15 segundos, tá? eu recomendo teasers, porque talvez eu já tô acostumada a fazer vídeo de 15 segundos. Então, para mim, eu não tenho problema. E tem vários aplicativos que já vêm pré-moldado para isso, 15 segundos. Então, você já faz ali e já posta no Instagram. Mas, enfim, eu, no começo, não conseguia fazer vídeos de 15 segundos. Então, você Eu também tenho acho uma que talvez não vai dificuldade. conseguir. Eu tenho. Então, Eu vou mas tentar. pode ser um grande desafio aí. Agora, você pode fazer um teaser ali. Você pode não falar tudo sobre o assunto, mas fazer um teaser sobre aquele assunto. Então, eu fazia muito antes de webinários. E eu já falava, olha, eu vou fazer uma aula sobre isso, isso, isso. Em 15 segundos eu fazia e postava isso aí. Então, tem muita gente já fazendo algumas dicas de 15 segundos e colocando alguns vídeos bem legais. Isso engaja bastante. Hoje o Instagram está com loop eterno lá dos vídeos. Então, o vídeo já começa a aparecer sem o som. Mas é bom você colocar, aperte para ouvir o som, porque tem muita gente que às vezes não coloca, não aperta, né? Mas assim, você estava falando do pet shop, tem muita coisa. E vídeos de animais é uma coisa que as pessoas amam. Então, Isso. esse mercado pet realmente é bom. O mercado de criancinha pequena também o pessoal gosta, né? Essas coisas fofinhas que todo mundo curte. Excelente, né? Excelente. E o que você aconselharia para quem está assistindo a gente, que quer montar um negócio, quer se tornar um iJumper? Porque você, quando começou a estudar Instagram, é óbvio que você teve algumas dificuldades, que você esbarrou em alguns entraves. Aham. Quais foram esses entraves, que é o que muita gente ou está esbarrando ou vai esbarrar muito logo? Como é que você venceu isso e como que você se tornou hoje a Ana Tex, que é a referência em Instagram hoje no Brasil? E o que você daria em termos de caminho para quem quer começar a sua carreira digital ou offline, Ah, mais através do legal. digital? Olha, primeiro, assim, buscar os profissionais que realmente são líderes de mercado para você ter um norte, porque tem muita coisa na internet hoje, é muito difícil você selecionar as informações que você consome. Então, o que eu fiz no primeiro momento? Eu fiz o sumário do meu curso, né? Que você fala isso no iJumper. E aí eu escrevi um livro, porque não tem jeito, você faz o sumário, você tem que meio que escrever ali. Então, só que assim, não é, escrevi um livro, você não precisa escrever um 8 pés, né? 900 páginas. Não precisa, mas você precisa ter um norte. Então, eu pelo menos fiz assim. O meu norte foi o meu livro, porque eu não tinha literatura do Instagram, não tinha nada. Então, eu tive que fazer. Eu peguei alguns livros mais técnicos também. Eu li o do Facebook da Camila, vi como que ela também fez aquilo lá tal, e para poder ter um norte. Então, você tem que se basear. E tem coisas que você não vai achar. Então, você vai ter que fazer. Então, eu fiz um livro, demorou uns 2 meses para ele ficar De pronto no quantas Word. páginas, mais ou Deu menos? umas 80 páginas, mas assim, eu fiz em A4, porque na verdade ainda não foi publicado meu livro, mas ele Bom, é um então você já e-book. sabe que vai ter um livro sobre Instagram. Não sei quanto que você está vendo essa entrevista, mas talvez já até tenha esse livro. Então procura. Então, por enquanto ainda não tem, mas vai ter. Então, assim, eu fiz primeiro o livro, que eu fiz o sumário de todos os tópicos que eu queria abordar. Depois, eu fiz uma planilha de todas as aulas que eu queria abordar, porque a gente tem que ver como que é o interesse dos alunos, e eu fiz o presencial até para isso, para ver se não fica cansativo, se você não está falando muito, enfim. Então, eu fiz isso.
E lógico que eu tive várias questões, porque questão de como que eu vou vender isso? Aliás, quando eu te encontrei no evento, fui perguntar o que você achava, né? Aí eu vou lançar um curso de Instagram. Você falou, Instagram? Você não sabia direito, assim, como que podia ser um curso de Instagram, né? Exatamente. Então, assim, é, você tem que realmente, primeiro, saber técnicas que às vezes não tem a ver com o seu mercado. Você não vai conseguir achar todas as respostas. Talvez você tenha que dar respostas para você mesmo. Então, é isso. Aí eu parei em ferramentas porque eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou empacotar isso? E no próprio iJumper, que eu já tinha comprado, isso é legal para falar para a pessoa que vai comprar o iJumper, faça o curso inteiro, porque a gente para às vezes no meio, né, por outras coisas. E eu não tinha tanto tempo mesmo para fazer o curso. E aí eu parava no meio e ficava com dúvidas que tinha lá, é que eu parei no meio. Então, eu parava com questão de ferramenta, e uma coisa que eu aconselho é o seguinte, não trave por questão de ferramenta, porque você vai achar o caminho. Talvez você não esteja perguntando para as pessoas certas, mas eu travava e eu sou uma pessoa mais tímida, eu não perguntava tantas coisas. Então, isso é uma coisa que você tem que perguntar, tem que procurar informação. Não trave, porque muita gente pensa assim, eu não lido bem com isso, e realmente Coloca parece, barreiras, né? se coloca e parece uma coisa complicada no início, mas não é, depois que você começa realmente a aprender isso, né? Então, assim, eu tive ajuda, lógico, tive ajuda da minha irmã, tive ajuda de pessoas freelancers que eu contratei, porque no começo, realmente, e eu até paguei sistemas caros, assim, para poder ver que não, preciso de uma coisa mais simples. Então, você tem que ver, tem que tentar falar com pessoas que também já fizeram, já estudaram, para você não gastar demais, né? Então, isso aconteceu no meu processo. E perder o medo das coisas, porque você vai ter que se expor, né? Você vai ter que, mas também não é um bicho de sete cabeças. Você vai se expor para um nicho, não fique achando que vai ter paparazzi atrás de você. Você vai se expor para o seu nicho de mercado, para o seu mercado. Mas existe uma grande transformação, porque você vai fazer o que você gosta, e é importante você achar um nicho que você gosta, e não o que dá dinheiro, e sim o que você gosta e o que você tem afinidade, porque são seus dons, e se for seu dom, você vai achar um meio de ganhar dinheiro, né? Eu costumo falar que tem 3 círculos que você tem que se encontrar. Primeiro é o círculo da paixão, é o primeiro, você tem que adorar aquilo que você faz. Segundo é o círculo da demanda, tem que ter demanda, porque se não tiver ninguém querendo comprar aquilo, você não vai ter um negócio. E terceiro, vai virar um hobby, não um negócio. E terceiro é o círculo do conhecimento. Esse é o mais fácil. Você aprende, estuda, testa e pronto. Exatamente. Quando você encontra qual é a interseção entre o círculo da paixão, o círculo da demanda e o círculo do conhecimento, você tem ouro. Ouro puro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, também falando do número 3, que é um número que eu gosto muito, a gente costuma falar que no iJumper a gente tem 3 liberdades. A liberdade financeira, a liberdade de tempo e a liberdade geográfica. Ou seja, você trabalha de onde você quiser, você tem tempo para você tem tempo para sua família, você tem tempo para ter a liberdade de escolha do que fazer e você tem a liberdade financeira para isso. E o que a gente está vendo aqui, o que você está assistindo, é um case iJumper, não só um case iJumper, mas um case Anatex, porque é lógico, o iJumper é só uma das ferramentas, um dos cursos, você tem que também ter muita coisa aqui dentro, força de vontade e fazer a coisa acontecer. Eu costumo falar que não depende do iJumper. As pessoas falam, nossa, o iJumper mudou minha vida. Não, o iJumper não mudou a sua vida. Foi você que mudou a sua vida. Você que pegou o conteúdo e fez acontecer. E passou pelas barreiras, e foi lá, e lutou. Que é exatamente isso que a Ana está falando para você. Vai lá e luta, não desiste, tem o seu sonho, tem a sua paixão e continue a caminhar. Não desista. As pessoas não falham, elas desistem. Essa é a grande mensagem que eu vejo que é exatamente o que a Ana acabou de falar. Ela não falhou, ela continuou, ela não desistiu. Então ela chegou onde ela queria. E hoje você é a referência. Isso é muito legal. Parabéns pelo teu trabalho e daquela conversa de, como assim um curso de Instagram? Caramba! Até então meu Instagram tinha 2 fotos só, agora tem 4, mas eu vou usar. Que bom, eu espero. Mas é isso, eu não vejo um potencial muito mesmo. grande. E eu já falo pra você, não desiste também. Não vou desistir. Mas é isso aí, você não pode desistir, tem muito mercado para esse tipo para esse segmento, o de infoproduto. Você tem que fazer o seu mercado, você tem que fazer a cultura das pessoas, é o que eu falei.
Se ainda você acha que o Instagram não é para você, é porque você não tentou pensar que você pode criar a cultura para o seu mercado. E é isso, o mercado de infoproduto é um mercado muito bom, só que você tem que minerar o negócio, você tem que pegar o ouro ali e você é que vai ter que fazer isso, transformar isso em ouro. Então, tem muito a ver com essa coisa do mindset, você vai ter que ter uma cabeça muito centrada e muito focada nisso, porque as pessoas vão duvidar, tem muita gente que a família duvida, eu graças a Deus não tive esse problema, mas eu sei que muitas pessoas travam ali, eu fiquei com um pé na minha consultoria ainda, enquanto eu fazia o iJumper, então demorou para fazer essa transição, ainda tenho clientes de consultoria que eu pretendo também deixando para me dedicar a isso, porque quando você cresce realmente, você A tem tua duas hora escolhas, fica cara, né? né? Você realmente, você valoriza, né, a sua hora, e você tem que ver se você vai querer ter mais gente trabalhando com você ou você vai dar conta de tudo, né? Então, assim, você tem sim liberdade, mas você tem que ter muita determinação e tem que estar focado naquilo que você realmente quer, né? Eu, por exemplo, não escolhi ter uma empresa, não, tenho uma empresa e tal, mas com várias pessoas, vários funcionários, não é esse o meu momento, eu já administrei empresas e tal, e eu escolhi o primeiro público do iJumper, que é aquele de liberdade, né? A liberdade de você estar em qualquer lugar e tal. E isso tem acontecido realmente. Eu estava viajando e até publiquei no meu Instagram. Eu continuo trabalhando, continuo engajando com as pessoas, fazendo parceria mesmo fora daqui, fora do Brasil e tal. Então isso é muito legal. Isso é uma liberdade assim que realmente não tem preço, porque a gente vivia numa outra cultura, né? Que a gente tinha empresa, horário e tudo mais. Então isso, Legal. graças a Deus, é realmente muito bom, Quer né? dizer, Muito hoje bom. você tem as 3 liberdades, né? Tem as Você três liberdades. tá, Tem as três tá com liberdades. uma vida muito diferente, É. né? Mas assim, as pessoas têm que saber o seguinte, também você tem que focar. Não é que você vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar talvez mais, mas talvez você tenha um prazer maior em trabalhar com aquilo que você gosta, em ser seu próprio dono, né? Você não tem outras pessoas mandando em você a não ser você mesmo. Então, também você tem que dosar tanto o quanto você se cobra, como também não se cobrar de menos, porque eu vejo muita gente com muitas ideias boas, mas elas ficam ali com medo de colocar em prática ou com preguiça, e aí não vai para frente e coloca a culpa no curso, coloca a culpa em qualquer outra pessoa, mas não nela mesma, né? Ela tem que fazer uma mudança de mindset. Exatamente, isso é super importante. Até para o meu curso do Instagram para negócios eu falo isso, porque não adianta você achar que vai acontecer um milagre, entendeu? Você tem que trabalhar, você tem que pensar no seu público, é uma estratégia, não é só a ferramenta, né? Não é só ferramenta, isso que eu falo. Não é só o Instagram. O Instagram é o que está por trás ali, o que você vai colocar ali, né? Excelente. Ana, muito obrigado. Obrigada a você. Uma última mensagem, o que você gostaria de falar como uma frase, uma mensagem que você deixe para quem está assistindo a gente e que eu costumo falar, tem uma frase que eu gosto muito que é mindset é contagioso. Quando você se conecta com alguém que tem um mindset diferente, você vira algumas chaves na sua mente. No meu Aham. trabalho, ultimamente, tem sido muito mudança de mindset nas pessoas, para elas pensarem de maneira exponencial, pensarem grande. Tá. E o que você poderia contagiar quem está assistindo a gente em termos de mindset? Olha, eu até falo bastante sobre isso, assim, no meu Instagram. Tudo é a sua mente, né? Eu leio bastante sobre isso, é, ouço bastante sobre isso, podcast sobre isso, sobre mindset, sobre como o pensamento é energia e a energia move as coisas. Como você não sabe do jeito que vai acontecer, mas se você focar naquilo, vai acontecer. Só que o que acontece é que a gente tem os medos, né? Que eles vêm ao longo do dia, ao longo do tempo, e aquilo vai te travando, vai te deixando para trás e tudo mais. Então, você tem que ter a percepção e ter a sensibilidade de ver quando os pensamentos negativos eles vêm em você para te parar, para te paralisar. Então, você tem que realmente ter essa noção. Saber um pouco de física quântica, eu sei que, né, às vezes as pessoas acham complicado, mas ler um pouco sobre isso, porque isso é a base para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Até porque se você escolher errado, se você escolher as coisas só por dinheiro, ou porque você acha que o vizinho está ganhando dinheiro fazendo aquilo, eu vou fazer aquilo também, isso não vai dar certo, porque na verdade você tem que ter o seu dom
você tem que ter aquela energia de gostar, de sair da sua cama, levantar para fazer aquilo que você tem que fazer, ou tem que ficar de madrugada, nossa, vou ficar aqui, que delícia. Então, assim, tudo está aqui dentro. Então você tem que dominar isso. E é muito difícil, muito difícil. Eu acho que é uma coisa que é constante, você tem que ficar dominando. A não ser quando você vê que as coisas dão certo, você começa a acreditar mais. Mas tem uma coisa que o Deepak Chopra fala, que você tem que desapegar do resultado. Então você tem que saber que aquilo que você quer é aquilo, focar e desapegar do resultado, porque isso quer dizer fé, né? Isso quer dizer fé no que você não está enxergando, você não está vendo. Então, quando você desapega do resultado, as coisas começam a fluir, porque na verdade para de ter o medo, entendeu? O objetivo é o próprio caminho, né? Exatamente. Então, é assim, um pouco filosófico falar sobre isso, mas para mim isso é a base de qualquer trabalho, e a base do meu trabalho é essa de eu tentar entender o que eu quero, qual que é o meu propósito e como que eu posso mudar a vida de outras pessoas também com esse propósito, né? Então, é o seu mindset, você tem que mudar isso para você conseguir mudar a sua vida e mudar a vida dos outros ao seu redor, né? Muito bom. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Muito obrigado a você e até a próxima.